A década do envelhecimento saudável, que foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde como período de 2021 até 2030, começou com uma pandemia que atingiu em cheio as populações mais idosas e matou milhões de idosos em todo o planeta. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Fiocruz mostrou que em 2020, quando ainda não existia vacina disponível no país, 75% dos óbitos por Covid-19 foram de pessoas acima de 60 anos. Para falar um pouquinho sobre políticas públicas para a população idosa e envelhecimento saudável, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, ela que já foi entrevistada conosco em outros formatos e agora aqui em videoconferência, Gislaine Audi, que é psicóloga clínica com atuação voltada à pessoa idosa e ao processo de envelhecimento. Gislaine, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada, Lidiane. É sempre um prazer estar com vocês. Começar falando sobre esse panorama mundial, né? Nós temos uma população idosa que vem aumentando significativamente nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, uma preocupação com este novo perfil populacional, né? Inúmeras discussões, e a discussão também a respeito de dados que possam subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para esta parcela específica da população. Para a gente começar a falar sobre o envelhecimento saudável, hoje, quais são os principais desafios da população idosa, Gislaine? Sim, são muitos os desafios, né, da pessoa idosa. Agora, eu acho que o primeiro é a própria pessoa ela encarar esse envelhecimento, porque, como você disse, nós estamos, né, num país que está envelhecendo, os olhos estão voltados para essa população, mas a pessoa, ela tem que se aceitar. Então, a primeira coisa, ela tem que se preparar para esse envelhecimento. Então, de quais formas? Ela tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Então, todos esses aspectos influenciam nessa questão do envelhecimento. Então, eu acho assim, existe os olhos voltados para essa população? Existe. Mas, assim, a população que está envelhecendo também tem que fazer alguma coisa, você entendeu? Então, como você até falou da pandemia, então, quando as vacinas estavam, né, à disposição, essas pessoas foram e se vacinaram. Então, isso é importante. As vacinas para a gripe, as vacinas para o Covid. Então, eu acho muito importante a pessoa também aceitar que ela vai estar fazendo alguma coisa em prol dela mesma. Uhum. É grande ainda o preconceito, de uma forma geral, da população, da forma como ela é concebida hoje, né, nossa sociedade, que prioriza muito a funcionalidade. É grande ainda esse preconceito contra a população idosa? Sim, é muito grande, mas nós estamos no caminho, você entendeu? Mas é assim, às vezes também parte, como eu trabalho muito com os idosos, às vezes do próprio idoso, né? Então a gente tem que quebrar essas barreiras por exemplo, e se impor um pouco mais, né? O idoso, nós temos assim algumas coisas voltadas para ele. E ele também, alguns direitos que nós fomos conquistando através dos anos, né? Que o Brasil começou a olhar para essa população a partir da década de 80, porque antes nós éramos um país de jovens, né? Então agora estamos um país de pessoas idosas. Então, nós também temos que trabalhar com relação a isso, porque esse preconceito começa a partir da própria pessoa, que fala, eu não quero envelhecer, eu não sou velho, e isso é um processo natural do ser humano. Uhum. Como é que nós podemos auxiliar as pessoas idosas a reduzir esse estigma, aumentar a autoestima depois dos 60 anos? Então, através inclusive, de muitas políticas públicas, até como você falou, né? Então, por exemplo, nós temos o Estatuto do Idoso, que eu acho que foi de 2003, né? 1º de outubro de 2003, eu acho que foi uma grande conquista. Os conselhos municipais, a gente pode ter um diálogo maior quando alguém tem um problema dentro de casa, tudo. Então, assim, mesmo em Bauru, a prefeitura municipal, ela tem vários serviços, né, de convivência da pessoa idosa, que eu já pude participar, e é interessante essas pessoas que vão
nessas palestras que eu costumo dar, e participam, elas estão interessadas nos direitos, na questão da saúde, você entendeu? Então, eu acho muito bonito essa convivência. Então, eu posso estar sendo, né, repetitiva, mas a primeira coisa é a pessoa, ela mesma, conseguir se desvencilhar desse estigma. Estamos envelhecendo, ótimo, então vamos fazer o melhor para a gente poder envelhecer. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, eu não quero envelhecer, não gosto da velhice. Realmente, existem muitas perdas, mas existem ganhos também, onde se você começar a acompanhar essas evoluções, a modernidade, você passa a conviver num mundo assim de convivência boa com seus netos, com a população, com os jovens e tudo mais. Hum? Falando sobre essa questão, né, da ampliação das políticas públicas, o Brasil está preparado adequadamente hoje, Gislaine, na sua visão, para receber esse contingente de idosos que vem aumentando? Olha, nós estamos a caminho, mas é muito difícil, né? Eu às vezes falo de uma população que tem acesso, né, a algumas coisas, mas nós Isso. sabemos que temos muitos idosos que não têm acesso. Então, estamos a caminho. Acredito que estamos fazendo alguma coisa, você entendeu? Mas ainda é muito difícil, porque, como eu disse para você, as pessoas não se preparam. E esses idosos, a pessoa que envelheceu e não se preparou, ela sofre muito, em todos os aspectos, né? Com as doenças, com a falta de dinheiro, com a falta de preparo. Agora, eu sempre gosto de olhar um lado positivo, né? Então, eu vejo muito assim, eu tenho esse olhar positivo. Então, por exemplo, eu vejo Bauru, eu sempre analiso Bauru. Nós temos muita coisa boa sendo oferecida para idosos, e sem custo financeiro, Por você exemplo, entendeu? Gislaine, o que você mencionaria? Esses serviços que a prefeitura apoia, você entendeu? Esses serviços serviços de convivência e fortalecimento de vínculo para idosos, né? Então, existem vários serviços, eu já fui dar palestras, e as pessoas se reúnem, é uma graça você ver. Então, são pessoas mais carentes, mas que também têm essa sede de conhecimento, né? Então, eu vejo assim, outra coisa que assim, eu acho muito bonito, eu não sei se, mas essas academias ao ar livre nas praças públicas. A praça, inclusive, que eu frequento, que é a Luiz Uiane, eu vejo muitos idosos no final da tarde fazendo os seus exercícios. Então, isso é uma coisa que não, a pessoa não precisa pagar nada, mas que ela está proporcionando para ela mesmo, né, um benefício, que são os exercícios físicos. Então, é como eu te falei, é muito difícil, a gente é muito complicado essa questão do envelhecimento, né? Porque é como eu te falei, nós podemos ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento sem doenças, que é a senescência, que é um envelhecimento normal, sem as doenças, que são o cabelo branco, as rugas, as perdas auditivas, perda de memória. Mas também nós temos a senilidade, que que pega muito hoje em dia são as doenças degenerativas, né? Então, isso realmente complicado, é difícil. Aí é uma outra questão até, né? Sim. Pensando nos fatores socioambientais, podemos dizer assim, né? É, a forma como eu levo a minha vida, ela contribui para a construção da minha velhice, pensando em atividade física, alimentação, sedentarismo, cuidados com a saúde emocional, mental. Você mesmo comentou sobre a questão financeira, né? Aquela preparação que os economistas recomendam que a gente faça sempre quando isto é possível, nem sempre é possível, né? Mas, de fato, o formato de como vai ser a nossa velhice, ele é construído ao longo da nossa vida? Com certeza. Eu vou até assim te dar. Vou falar primeiro do LOAS. Eu acho o LOAS um excelente benefício, né? Que o LOAS é para as pessoas a partir de 65 anos de idade e que não tem renda, né? É um benefício que o Brasil oferece a essas pessoas. Existe um atendimento muito bom, ou a pessoa idosa passa pelo CRAS, é tudo explicado. Bom, é muito importante. Eu acho que eu faço questão de falar do LOAS, que eu acho importante um salário mínimo para essas pessoas que estão realmente sem condições nenhuma. Agora, essa preparação também é algo mais moderno, porque eu vou até, assim, na minha época, não gosto muito de falar essa expressão, mas quando eu comecei a trabalhar,
a gente não tinha uma visão que os jovens têm hoje em dia, de fazer uma previdência privada, de já ir se preparando, você entendeu? Então, nós não tínhamos muito essa visão. Então, você ia trabalhando. Por isso que eu estou falando que algumas coisas eu acho que mudaram muito para melhor, inclusive para essas pessoas que começaram e que já estão se preocupando com o futuro, né? Porque também tem essa questão da nova política, né? De aposentadoria também. Então, as pessoas vão ter que se preparar mais porque vão estar mais velhas trabalhando, né? Então, tem todo esse contexto, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar direito para você, mas sim, eu acredito que a partir de um determinado momento as pessoas já estão se preparando mais. Eu vejo pessoas assim da minha idade que estão totalmente sem condições, recebendo loas, porque simplesmente não se prepararam. Não acharam que ia envelhecer. Nós não tínhamos essa visão, porque as pessoas morriam com 40, 50 anos, né? Hoje, a gente vê pessoas de 100 anos saudáveis. Essa semana, a próxima, eu ainda vou conhecer uma senhora que tem 100 anos e está super saudável. Maravilhosa. Gislane, só para Nossa, a eu fico gente fechar encantada. esse assunto, é maravilhosa. A gente tem um dado aqui, somos brasileiros que têm aproximadamente 33 milhões de idosos hoje, né? Pensando em promoção de envelhecimento saudável, tanto essa conscientização dos mais jovens, que você já comentou que vem aumentando ao longo dos últimos anos, tanto para as pessoas que já chegaram à terceira idade, né, e sofrem com alguns problemas, seja problemas de saúde, seja problemas de convívio social. Que dicas, que orientações você, que é uma especialista na área, daria a essas pessoas? Tá, antes, eu só gostaria de falar uma coisa. O que faltou, que eu deveria falar. O que precisa também para a questão do idoso é ele ser respeitado dentro de casa. Porque a gente vê que os maiores problemas acontecem dentro de casa. Filhos, netos, não respeitando as pessoas idosas. Mas eu sempre falava para os idosos, vocês também têm que ter respeito pelos filhos, pelos netos, né? Agora, essa questão é importante, como você me falou. Assim, eu vejo essa questão do envelhecimento saudável, como a pessoa ter, é tudo que você falou, é uma alimentação boa, ela se preparar, e principalmente hoje em dia, o que a gente tem percebido dentro dos consultórios, as pessoas com mais idade querendo se resolver emocionalmente. Você entendeu? Então, isso está sendo muito importante. Eu recebi uma senhora de 84 anos sozinha, entrou na clínica, né, porque geralmente eles vão acompanhados de filhos ou netos. Ela falou: não, eu tenho alguns problemas que eu quero resolver. E fez a terapia dela, resolveu os problemas que estavam lá desde a juventude, incomodando ela. Então, quando a nossa saúde mental está boa, parece que tudo flui melhor, né? Então, eu só estou falando isso porque é a área que eu estou mais voltada, mas eu também tenho percebido muito isso dentro das pessoas, né? Eu tenho uma paciente de 91 anos, super bem resolvida, você precisa de ver. Ela tem 91 anos e faz planos todos os dias para novas atividades. Então, isso é muito bonito de você ver. Agora, eu também conheço pessoas com 50 anos que já desistiram de viver, você entendeu? Então, o envelhecimento está aí, a gente tem que ficar feliz, porque se a gente não morrer cedo, você vai envelhecer, então vamos envelhecer com saúde, com alegria e com seus problemas bem resolvidos. Perfeito, Gislaine Aúde, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ela é psicóloga clínica, com atuação voltada à pessoa idosa e ao processo de envelhecimento. Gentilmente, mais uma vez aceitou o convite para conversar conosco sobre este importante tema e nos revelou que tem aumentado, fico muito feliz de saber que tem aumentado o fluxo de pessoas idosas em busca de melhorar aí as questões emocionais de saúde mental, né, Gislaine? Muito bacana e muito obrigada mais uma vez. O prazer é todo meu, eu que agradeço você dar um espaço para a gente para falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Agradeço você também que nos acompanhou mais uma vez aqui no programa Espaço Aberto e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!